Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bom, e para matar a saudade da nossa festa junina, hoje eu vim caracterizada, né? Vamos animar aí, pessoal. Vamos lá? Alegria, alegria, viu? Nada pode apagar a nossa alegria. Tudo isso daqui a pouco vai passar. Em breve, todos nós estaremos juntos novamente, ok? Bom, vamos lá? Nossa aula hoje vai falar sobre o substantivo, exatamente. Vamos estudar, a classificação, do substantivo e também vamos estudar a flexão do substantivo, ok? Bom, eu fiz essa aula, esse capítulo 10, melhor dizendo, porque está no capítulo 10, eu fiz essa aula em 2 vídeos, ok? Esse vídeo é a parte 1. E o outro vídeo, o vídeo 2, parte 2, nós vamos trabalhar a morfossintaxe do substantivo, ok? Então, parte 1, que é esse vídeo, vamos trabalhar somente a classificação dos substantivos e a flexão dos substantivos, ok? Vamos lá? Todo mundo pegando o livro 3, capítulo 10, ok? Vamos falar sobre o substantivo. Bom, primeiramente eu trouxe a definição dos substantivos, Bom, o que são substantivos? Eu trouxe aqui a definição. São termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, etc. Então, nós já estudamos isso anteriormente, Vocês também em séries anteriores já aprenderam a definição do que são substantivos. E aqui eu estou só fazendo uma revisão com vocês, ok? Então essa é a definição, que são termos, são palavras responsáveis por nomear seres. Isso todo mundo já sabe. Vamos lá? Bom, seres e objetos, ações, lugares também, Então vamos lá. Existem 9 tipos, vamos lá? Existem 9 tipos de substantivos. Então aqui eu estou classificando os substantivos, ok? São eles: substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo, o substantivo abstrato, substantivo concreto, substantivo composto, substantivo simples, substantivo derivado e também o substantivo primitivo, ok? Também disse que os substantivos são flexionados em gênero, número e grau, ok? Assim, quando eu disse que nós vamos aprender, nós vamos revisar, melhor dizendo, a flexão dos substantivos, eu também vou falar sobre a variação dele, tá? Em grau também, ok? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe a classificação do substantivo quanto à sua estrutura. Bom, quanto à sua estrutura, o substantivo ele pode aparecer, das seguintes formas. Ele pode aparecer como primitivo, como derivado, como simples e também como composto. Então, essa classificação aqui do substantivo, quanto à sua estrutura. Bom, primitivo, o que seria um substantivo primitivo? É aquele substantivo que não provém de outra palavra existente na língua portuguesa. Então, são elas: cozinha, leite, mulher, cachorro, palito e outras mais, Eu separei aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Que são esses aqui para vocês visualizarem, Visualizarem melhor, porque visualizando vocês podem entender melhor o que seria o substantivo primitivo. São aquelas palavras que não provêm de outras existentes na língua portuguesa. Então, cozinha, é uma palavra, um substantivo primitivo, porque não provém, de outra palavra. A palavra leite também é um substantivo primitivo, porque não provém de outra palavra. Assim, a palavra mulher, a palavra cachorro, a palavra palito, são palavras, ou seja, são substantivos primitivos, porque não provém de outra palavra existente na língua portuguesa, ok? Já o substantivo derivado, o que seria um substantivo derivado, São palavras que provêm de outras palavras da língua portuguesa. Então vamos pegar aqui o exemplo da palavra cozinheira, Vamos lá? O substantivo derivado, cozinheira. Cozinheira derivou da palavra primitiva cozinha, ok? Por isso que a palavra cozinheira, ela é classificada como substantivo
derivado. Por quê? Porque, né, ela derivou da palavra primitiva, do substantivo primitivo cozinha. A palavra leiteiro é um substantivo derivado, não é isso? Por quê? Porque derivou da palavra primitiva, do substantivo primitivo leite. A mesma coisa, mulheraço, é um substantivo derivado sim, mulheraço, porque derivou da palavra mulher. A palavra é o substantivo derivado cachorrada. Então, esse substantivo, né? Cachorrada é um substantivo derivado porque derivou, né, do substantivo primitivo cachorro, ok? E também o substantivo paliteiro, né? É um substantivo derivado paliteiro, né? Porque derivou do substantivo primitivo palito, ok? Vamos lá? Agora o substantivo simples. O que seria um substantivo simples? É uma palavra que é formada por um só radical, ok? Ela só apresenta um só radical. Exemplos: médico, mulher, cama, tempo, sol. São palavras que só apresentam, né, um só radical. São formadas por um só radical. Sendo assim, são classificadas, né, essas palavras são classificadas como substantivos simples, ok? Substantivo composto, o que é um substantivo composto? É aquela palavra, né? É aquele substantivo formado por mais de um radical. Então, quando eu tenho uma palavra, né, formada por mais de um radical, eu tenho um substantivo composto. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos. Médico, olha os exemplos aqui. Médico, cirurgião, mulher fatal, sofá-cama, passatempo e girassol. E tem outros, né? Outros exemplos a mais, né? Então, eu separei esses aqui para vocês visualizarem melhor. Perceberam que a palavra médico, cirurgião é interligada por um hífen? Mas é um substantivo composto, porque eu tenho uma palavra formada por mais de um radical. Médico, cirurgião, 2 radicais, não é isso? Substantivo composto. A palavra mulher fatal, também, né, ligada por hífen. Eu tenho mulher fatal, eu tenho uma palavra, né, formada por 2 radicais. Eu tenho um substantivo formado por 2 radicais. Então, eu tenho um substantivo composto, ok? A mesma coisa a palavra passatempo, né? A palavra passatempo não é ligada mais por hífen, né? Ela é tudo juntou tudo. Passatempo, né? Eu tenho até aqui, né, eu tenho uma composição por justa posição, passatempo. Mas é uma palavra, né, formada por mais de um radical, ok? Então, eu tenho substantivo composto também. A mesma coisa a palavra girassol. Gira-sol. Então, eu também tenho um substantivo composto, porque é formado por mais de um radical. No caso, girassol, nós temos aqui 2 radicais, ok? Vamos agora falar sobre a classificação do substantivo quanto à sua estrutura, ou seja, né, os substantivos, eles podem aparecer como substantivo comum, substantivo próprio, tá? Substantivo concreto, substantivo abstrato e também como substantivo coletivo, ok? Bom, vamos falar sobre o substantivo comum primeiro. O que seria, né? O que seria um substantivo comum? Substantivo comum, pessoal, é aquele substantivo, né, que não vai nomear um ser em específico, mas sim uma classe. Exemplo: gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade e país. Então, aqui eu tenho, né, alguns exemplos de substantivos comuns. Por quê? Porque eles estão simplesmente mostrando uma classe e não um ser específico. Sendo assim, são considerados como substantivos comuns, ok? Foi? Claro, se eu falasse assim, o técnico Leão convocou os jogadores. Aí aqui, né, a palavra leão, até está grafada com letra maiúscula, né, significa que é o nome, né, do técnico. Então aqui a palavra leão seria um substantivo próprio, porque eu estou particularizando, eu estou especificando esse ser, ok? Mas quando eu não especifico, tá, esse ser, quando eu simplesmente dou nome a uma classe no geral, eu tenho substantivo comum, como é o caso de gato, cachorro, a palavra animal, né? A palavra pessoa, a palavra cidade, a palavra país. Por isso que essas palavras são classificadas como substantivos comuns. Agora, se eu desse o nome à cidade, se eu desse o nome ao país, se eu desse o nome à pessoa, aí não seria mais substantivo comum, seria um substantivo próprio, ok?
Agora, falando dele aí, ó, substantivo próprio, é aquela palavra, né? É aquele substantivo, melhor dizendo, que vai nomear um ser em particular, né? O ser é referido pelo nome que é propriamente seu. Por isso é escrito com letra maiúscula, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Todos os substantivos próprios são escritos com letras maiúsculas, ok? Então nós temos aqui o nome Nina, nome de uma gata, olha aí, ó, viu? Já estou particularizando esse ser, né? Nina, está até escrito aqui, né? Está escrito com letra maiúscula. Estou particularizando o nome da gata, da gatinha, né? Totó, que é o nome do cachorro, Sony, Maria, Catanduva, Brasil. Então, esses são os substantivos próprios, ok? Foi? Brasil é o nome do nosso país. Sendo assim, a palavra Brasil, substantivo próprio. E escrito com letra maiúscula também. Foi? Vamos falar agora sobre o substantivo concreto. O que seria o substantivo concreto? Concreto é aquele substantivo que vai designar o ser que existe, independentemente de outros seres. Tá? Então eu trouxe aqui uma observação. Eu trouxe a seguinte observação. Os substantivos concretos, eles vão designar seres do mundo real, ok? E também do mundo imaginário. Bom, quem seriam, né, esses seres quem seriam esses seres do mundo real? Homem, são esses substantivos aqui, ó. Homem, mulher, cadeira, cobra, né, mesa, lápis, são substantivos, né, classificados como substantivo concretos. Por que substantivos concretos? Porque são palavras que vão designar seres do mundo real, ok? Agora, quem seriam esses seres do mundo imaginário? São eles: Saci, Mãe d'Água, Fantasma, exatamente, tá? Deus, a palavra Deus, ok? Então, são também classificados como substantivos concretos, ok? Concretos, ok, pessoal? Tá? Podem ser seres do mundo real ou do mundo imaginário. Fada é um exemplo também, né, de seres do mundo imaginário. Exatamente. Fada. Exatamente, tá? Alma. Ok? Foi? Bom, substantivos abstratos. Vamos ver o que é um substantivo abstrato? É aquele substantivo que vai designar seres que dependem de outros para se manifestar ou existir, né? Os substantivos abstratos, eles vão designar estados, né, emocionais, né, qualidades, né, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Exemplo, vida, né? Vida é um estado. Olha aí, ó, que a pessoa se encontra, né? Vida, tá viva, né? Rapidez é a qualidade daquele ser, né? Viagem é uma ação que aquele ser está praticando. Saudade é aquele sentimento que alguém sente, voltado para o sentimento de um ser. Então, essas palavras que eu citei, vida, rapidez, viagem, saudade, são classificadas como substantivos abstratos, porque são palavras, né, que vão designar, né, justamente os estados, as qualidades, as ações e sentimentos dos seres. Ok? Sendo assim, essas palavras aqui, né, esse substantivo, vamos dizer, esses substantivos, eles dependem de outros, né? Ou seja, todas essas palavras que eu citei aqui, vida, rapidez, viagem, saudade, que são substantivos abstratos, eles dependem de outros para se manifestar ou existir. Ou seja, para alguém sentir, né? Ou seja, para a saudade se manifestar, né? Para que ela venha a existir, eu preciso que alguém, né, a sinta. Então, a palavra, o substantivo saudade, precisa de uma pessoa para se manifestar, para existir. Por isso que essa palavra é classificada como substantivo abstrato. A mesma coisa, né? A palavra rapidez, para que essa palavra, né, se manifeste, para que ela exista, ela precisa, né, de um ser, né? Depende de um ser para que venha a ser manifestada. Por isso que a palavra rapidez é classificada como substantivo abstrato, ok? A mesma coisa a palavra viagem.
A palavra viagem, para se manifestar, ela depende de uma pessoa para que isso aconteça. Por isso que a palavra viagem é classificada como substantivo abstrato, ok? Coletivo, vamos lá? O que é um substantivo coletivo? É um substantivo comum, tá? Que mesmo estando no singular, né, vai designar um conjunto de seres da mesma espécie. Vamos lá? Exemplo aqui, eu trouxe, né, o substantivo comum abelha. Exatamente. Abelha é um substantivo comum que está no singular, ok? Bom, o substantivo coletivo de abelha é enxame. Então, a palavra enxame vai designar um conjunto de seres da mesma espécie. Quem são esses seres? Um conjunto de abelhas. Por isso que enxame é classificada, né, como substantivo coletivo. A mesma coisa, né? A palavra aluno. Aluno é um substantivo comum, certo? Está no singular, beleza? É um substantivo comum. Então, o substantivo coletivo de aluno é classe. Porque classe, né, vai ser a palavra que vai designar um conjunto de seres de uma mesma espécie, ou seja, um conjunto de alunos. Então, um conjunto de alunos, eu tenho uma classe, ok? Foi? Então, classe é o coletivo, né, de aluno, tá? Você perguntar qual é o coletivo de aluno? Classe, tá bom? Porque a palavra classe vai designar um conjunto desses seres, né, que pertencem à mesma espécie, ok? Agora vamos falar da flexão de gênero dos substantivos. Exatamente. Todo mundo já sabe que os substantivos, né, eles flexionam em grau, número e gênero. Foi? Bom, vamos falar agora sobre a flexão de gêneros, ok? Depois nós vamos falar da flexão de número e depois vamos falar da flexão de grau. Foi? Bom, flexão de gênero dos substantivos. Vamos aqui? Bom, sabemos que os substantivos eles podem ser biformes ou uniformes. Ou seja, agora nós vamos ver, né, o feminino e o masculino de alguns substantivos, ok? Vamos começar, né, falando sobre os substantivos biformes. O que são substantivos biformes? São substantivos que vão designar as pessoas ou animais e que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. O substantivo aluno, exatamente. Aluno está no masculino. O feminino de aluno, aluna. Menino está no masculino, né? O feminino de menino é menina. Então, tenho aqui um substantivo biforme, ok? Agora também temos pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha, que também são classificados como substantivos biformes. Exatamente, porque apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, ok? Bom, e os substantivos uniformes? Como o próprio nome diz, né? Uniformes. Eles apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Só que esses substantivos uniformes, eles apresentam, né? Eles se apresentam de três diferentes maneiras, vamos dizer assim. Eles podem se apresentar como epiceno, né? Podem se apresentar como comum de dois, né? Comum de dois gêneros, e também podem se apresentar como sobrecomum. Bom, o que seria o substantivo uniforme epiceno? São aqueles que, como eu já falei, né? Que vão ser representados por duas palavras, macho e fêmea, ok? Já que eles são uniformes, né? Eles apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas o que vai designar a diferença é justamente o uso da palavra macho e da palavra fêmea. Vamos ver? Cobra. Cobra, como é que eu vou saber que ela é feminino ou masculino? Bom, cobra, eu vou dizer a cobra macho, quando for masculino. Feminino, eu vou dizer a cobra fêmea. Então, são essas duas palavras, macho e fêmea, que vão designar o sexo desse, né, animal, ok? Então, cobra macho, cobra fêmea. Jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea. Onça, onça macho, onça fêmea, ok? Comum de dois gêneros. Vamos ver? Eu tenho aqui um exemplo, 3 exemplos, vamos dizer assim, né? A palavra, o substantivo estudante. Então, a palavra, né, o estudante, nós temos aqui o estudante,
a estudante. Então, comum de dois gêneros, né? De dois gêneros. Por quê? Eu tenho uma única forma, né? Que no caso é o substantivo uniforme estudante. Então, o que vai designar o sexo, se é masculino ou feminino, é justamente esse determinante, que é o artigo o. Então, se o estudante for do sexo masculino, o estudante. Se, né, a estudante for do sexo feminino, a estudante, ok? Então, esses são esses artigos, o e a, que vão designar os sexos, beleza? Masculino, o estudante, feminino, a estudante. Foi? Pianista. Pianista, eu vou dizer o pianista, a pianista, comum de dois gêneros. Podem perceber que o substantivo uniforme estudante, pianista, não foi alterado, né? O que vai classificar, né? O que vai determinar o sexo é justamente o uso dos artigos definidos, o e a, ok? A palavra artista, o substantivo uniforme artista. Artista, se for do sexo masculino, o artista. Se for do sexo feminino, a artista, ok? Comum de dois gêneros. Vamos falar agora sobre os substantivos uniformes sobrecomum. Sobrecomum, pessoal, ele também é um substantivo uniforme, né, que vai apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Só que nós só vamos saber de acordo com o contexto, tá? Não tem jeito, a gente vai ter que observar. Ou seja, a testemunha. A testemunha pode ser uma pessoa do sexo masculino ou pode ser uma pessoa do sexo feminino. Só vamos saber de acordo com o contexto. Mas a palavra a testemunha é um substantivo uniforme sobrecomum, tá bom? Né, ou pelo simples fato de nós só vamos descobrir de acordo, né, com o contexto. Então, a testemunha pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Tá? O cônjuge também, do sexo masculino ou do sexo feminino. A criança pode ser a criança do sexo masculino ou uma criança do sexo feminino. O ídolo pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. O monstro pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Esses são os substantivos uniformes sobrecomuns, ok? Vamos falar agora da flexão de número dos substantivos, ou seja, vamos falar quando o substantivo se apresenta, né, na forma singular e quando se apresenta na forma plural, ok? Olha aí, ó. Eu trouxe uma regra geral, né, para o plural dos substantivos simples, tá, pessoal? Terminações em ao, el, ol e u passam o L para is. Exemplo, túnel, né? Túnel, plural, túneis, né? Túneis. Perceberam que eu troquei a terminação el pela terminação is, ok? Sendo que eu coloquei aqui que há duas exceções, né? Há duas exceções com os substantivos, né? Com as palavras, melhor dizendo. É substantivo também, mal e cônsul. Ou seja, mal, males, cônsul, cônsules. Então, essas duas palavras são exceções, tá bom? Vocês vão ter que colocar mesmo plural com ES no final, ou seja, né, mal, né, termina com AL. Então, o plural vai ser feito com ES no final. Cônsul termina com o L, e o plural vai ser feito com ES. São essas duas únicas exceções, ok? Outra regrinha, terminação com il, né? Palavras oxítonas. Vocês vão passar essa terminação, vão trocar essa terminação de il para is. Então, anil, anis. Outro exemplo, terminações com il, só que com palavras paroxítonas. Vocês vão trocar a terminação il pela terminação eis. Então, projétil, projéteis, ok? A palavra paroxítona. Outra regrinha, palavras terminadas com vogal ou de tom oral. Acrescenta-se somente S. É o caso da palavra história. Plural de história, histórias. Só acrescentei o S. Outra regrinha, palavras terminadas com S, né? Oxítonas, né? Podem ser oxítonas ou monossílabos tônicos. Vocês só vão acrescentar ES. Exemplos. Exemplo, freguês, né? Freguês, né? Nós temos aqui uma palavra oxítona, né? Freguês. Terminou com S, vocês só vão fazer o plural acrescentando ES. Plural de freguês, fregueses, ok?
Agora eu vou falar sobre a particularidade sobre o plural dos substantivos metafônicos. Exatamente. Vamos lá? O que são plurais, né, metafônicos? Como seria o plural? O que são substantivos metafônicos? Bom, pessoal, alguns substantivos, eles mudam o timbre da vogal tônica de O, né, que é o timbre fechado, para O, que é o timbre aberto, quando são postos no plural, tá bom? Quando eles vão para o plural, eles mudam o timbre do O fechado para o O aberto, tá? É o que nós chamamos de plural metafônico. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam conhecer agora. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui o substantivo caroço. Caroço é um substantivo que está no singular, não é isso? Caroço? Perceberam o timbre, né, da vogal O? Ó, é um timbre fechado. Caroço, plural de caroço, aí olha o plural, caroços. Perceberam que quando a palavra caroço vai para o plural, o timbre da vogal O, ela abre, né? Então, caroço no singular, no plural, caroços. Isso é plural metafônico, ok? Vamos lá ver outro exemplo aqui. Imposto, impostos. Jogo, jogos, né? Miolo, miolos. Olho, olhos. Então, são exemplos, né? São alguns exemplos de plurais metafônicos. É quando eu mudo do singular, né? O timbre da vogal O, ela muda do singular para o plural. Ou seja, quando ela vai para o plural, ela abre, né? O timbre do O fica mais aberto, ok? Ovo, tem outros exemplos aqui. Ovos, tem isso? Povo, povos. Reforço, reforços. Então, são alguns exemplos de plurais metafônicos. Não esqueçam, ok? E aqui tem vários que eu trouxe aqui para vocês, ok? Tem também tijolo, tijolos, ok? Bom, agora eu vou falar sobre a flexão de grau dos substantivos. Exatamente. Os substantivos, pessoais, todos os substantivos, né? Eles podem apresentar o grau aumentativo e o grau diminutivo, ok? Então, eu vou falar agora sobre o grau de alguns substantivos, ok? Então, eu peguei aqui um exemplo para que vocês possam visualizar melhor. Eu trouxe o exemplo, né, do substantivo comum menino. Menino, ele vai apresentar, né, o grau do substantivo, e esse grau pode aparecer, né, como grau aumentativo ou como grau diminutivo, ok? Bom, se eu quisesse passar o substantivo menino para o grau aumentativo, como seria isso? Bom, nós temos que ter em mente que tanto o grau aumentativo quanto o grau diminutivo, eles podem também ser de duas maneiras. Eles podem ser, né, de um modo analítico ou sintético. Eles podem aparecer como analítico ou como sintético também. O que seria, né, um grau aumentativo analítico? Bom, o grau aumentativo analítico, pessoal, é quando eu acrescento uma palavra ao meu substantivo para representar, né, esse aumento, né, essa mudança de grau. Por exemplo, o aumentativo do substantivo menino no grau analítico, ou seja, a forma analítica, ficaria como? Menino grande. Ou seja, a palavra grande, né, esse adjetivo grande, né, vai me dar a ideia, né, desse aumento em relação ao substantivo menino. Então, eu não mexi no substantivo menino, eu mantive. Eu simplesmente acrescentei uma palavra, né, que vai determinar o tamanho, né, que foi aumentado do substantivo menino. Por isso que eu chamo de aumentativo analítico. O que seria o aumentativo sintético? Vamos ver com a palavra menino? O que seria, como ficaria o substantivo menino no grau aumentativo sintético? Ficaria assim, meninão. Então, eu alterei, né, o radical da minha palavra menino, do meu substantivo menino. E eu acrescentei uma terminação ão, que vai me dar a ideia de aumentativo. Por isso que nós chamamos de sintético, aumentativo sintético. É quando você acrescenta na própria palavra algo que te remete, né, ao aumentativo, ao aumento daquele substantivo, né? Aumentou o substantivo, meninão, da ideia de aumentativo. É sintético, justamente por eu acrescentar esse sufixo ão,
ok? Vou dar outro exemplo aqui. Casa. Casa. Grau aumentativo analítico do substantivo casa. Casa grande. Beleza? Eu acrescentei a palavra grande. Então, eu fiz aqui um aumentativo analítico. Se eu quisesse passar o menino, a palavra substantivo menino para o grau aumentativo sintético, como que ficaria? Se eu quisesse passar o substantivo comum casa para o grau aumentativo sintético, como ficaria? Ficaria casarão. Então, eu acrescentaria o sufixo ão, né? No radical casa, rão. Então, casarão é um aumentativo sintético, tá? Não esqueça, aumentativo analítico, casa grande. Eu acrescentaria a palavra grande. Aumentativo sintético, casarão, ok? Vamos falar agora aqui sobre o grau diminutivo. Se eu quisesse passar o substantivo menino para o grau diminutivo analítico, como ficaria? Menino pequeno. Eu usaria a palavra pequeno para determinar o tamanho, né, diminutivo desse substantivo menino. Agora, se eu quisesse passar o substantivo menino para o grau diminutivo sintético, como ficaria? Ficaria menininho. Eu simplesmente acrescentaria o sufixo inho, né, no radical menino. Inho. Inho me dá a ideia de diminutivo. Por isso que nós chamamos de diminutivo sintético, ok? Vou dar o exemplo da palavra casa, do substantivo casa. Se eu quisesse passar, né, o substantivo casa para o grau diminutivo analítico, como ficaria? Casa pequena. Eu acrescentaria a palavra pequeno, o adjetivo pequena, para dar ideia, né, do tamanho pequeno daquela casa. Agora, se eu falasse, né, se eu colocasse a palavra casa, substantivo casa, no grau diminutivo sintético, ficaria como? Casinha. Eu teria que acrescentar o sufixo inha ao radical cas, né? Inha. Então, eu tenho aqui um grau diminutivo sintético. Ok, pessoal? É bem diferente, né? O analítico, a forma analítica da forma sintética, ok? Analítico eu uso uma palavra, um adjetivo, para determinar o tamanho, seja ele, né, para aumentar ou para diminuir. Se for para aumentar, grande. Se for para diminuir, pequeno. E a forma sintética, eu uso sempre o sufixo para determinar o aumentativo ou o sufixo para, né, para informar e para determinar o diminutivo, ok? Bom, encerramos aqui a nossa aula sobre a classificação dos substantivos e as flexões também dos substantivos, ok? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de colocar os nomes, tá? E as turmas aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E outra coisa, eu gostaria de passar algumas dicas, né, algumas informações sobre a nossa avaliação de língua portuguesa, ok? Então, eu vou passar algumas informações para vocês agora. Por favor, não esqueçam de colocar o nome, tá? Nas provas, não esqueçam de colocar os nomes. A prova deverá ser feita a caneta preta, ok? Letra bem legível, tá? Para tia Andréia, caneta preta. E não esqueçam de colocar os nomes. Outra coisa, não pode rasurar, tá, pessoal? Não rasurem, por favor. Ok? Façam direitinho a prova. Desejo a todos, tá? Bons estudos, boa prova, tá? Lembrando que vocês não podem desistir. Tudo isso vai passar. Logo, logo estaremos juntos. Creiam nisso, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E não esqueçam, tem o vídeo parte 2 para todos vocês assistirem, ok? A gente se encontra lá. Tchauzinho, pessoal.